Olá pessoal, aqui é o Pastor Hernandes. Aguardo a sua chegada aí, a sua entrada, para termos um papo, uma conversa, uma live neste dia 17 de maio de 2020, dia de domingo, dia do Senhor. Este é o tempo de nós voltarmos os nossos olhos para a vitória de Cristo sobre a morte. O triunfo da vida sobre a morte. Quando Jesus, com a sua morte, matou a morte, arrancou o aguilhão da morte e ressurgiu vitoriosamente. O dia de domingo, o dia do Senhor, é este momento oportuno que nós temos para trazer à nossa memória que aquilo que parecia uma causa perdida, quando o Filho de Deus, o Messias, o prometido de Deus, naquela sexta-feira foi crucificado. Os homens zombaram dele, cuspiram nele e o pregaram naquela cruz com toda a maldade, pensando que estavam alcançando uma retumbante vitória sobre ele. Mas tudo aquilo que os homens fizeram estava predeterminado pelo desígnio de Deus. E, na verdade, quem levou Jesus àquela cruz não foram as mãos iníquas dos homens. Ele não foi para a cruz porque Judas o traiu. Ele não foi para a cruz porque Pedro negou. Ele não foi para a cruz porque o sinédrio judaico conspirou juntamente com os romanos para prendê-lo, para acusá-lo e para condená-lo. Ele não foi para aquela cruz porque Pilatos covardemente o sentenciou de morte, mesmo tendo consciência da sua inocência. Ele não foi para aquela cruz porque a multidão, em frene, tresloucada, sangue sedenta, gritou: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Ele não foi para aquela cruz porque os soldados o esticaram naquele leito vertical da morte. Ele foi para aquela cruz pelo eterno desígnio de Deus. Ele foi para aquela cruz porque o Pai o entregou por amor. O Pai não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Deus estava escrevendo, não com letras de fogo nas nuvens, eu te amo. Deus estava esculpindo na cruz do seu Filho este amor eterno que atrai você com benignidade. Aquela sexta-feira não foi uma sexta-feira de fracasso e derrota, mas o palco mais eloquente do amor de Deus e ao mesmo tempo da justiça de Deus. Mas no primeiro dia da semana, o Senhor Jesus irrompe da morte, triunfa sobre a morte e abre o túmulo de dentro para fora. Ele venceu a morte, ressuscitando e inaugurando a imortalidade. Agora nós temos uma viva esperança. Não estamos mais debaixo do terror, do medo, porque a Bíblia diz que a morte é o rei dos terrores e o último inimigo a ser vencido, pois Jesus arrancou o aguilhão da morte. Ele matou a morte. Agora os que são dele não temem mais a morte, porque morrer não é fracasso nem derrota. Aquele que morre no Senhor é bem-aventurado. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Morrer para um cristão é deixar o corpo habitar com o Senhor. É partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E neste dia, o dia de domingo, mesmo diante de uma pandemia, de uma crise mundial, que assola as nações
que ceifa vidas, que joga outras nos hospitais, que lança a economia global numa recessão, que traz um amargo futuro financeiro para o Brasil e para o mundo. Hoje, nós estamos relembrando que Jesus venceu a morte. Hoje nós temos uma viva esperança. Hoje os nossos olhos estão postos em Deus. A nossa confiança não está no dinheiro. A nossa confiança não está na política. A nossa confiança não está na ciência. A nossa confiança não está na tecnologia. A nossa confiança está naquele que venceu. A morte esmagou a cabeça da serpente. Aquele que diz: quem crê em mim não morrerá eternamente. Passou da morte para a vida. A nossa esperança está naquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida. E então, como Paulo, podemos dizer: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. É diante desse cenário é que eu quero relembrar a você que hoje é o dia do Senhor, hoje é o dia de domingo. Hoje é o dia que Jesus ressuscitou dentre os mortos, arrancando o aguilhão da morte e triunfando sobre ela. Se você está em Cristo, você ressuscitou para uma nova vida. Você já está assentado com Ele nas regiões celestes, acima de todo o principado e potestade. Portanto, que Deus abençoe você. Que Deus console você. Eu quero convidar você, então, para acompanhar a primeira Igreja Presbiteriana de Vitória e a Igreja Presbiteriana de Pinheiros hoje à noite. Lá em Vitória, também às 19 horas. Você pode acompanhar pelo canal do YouTube da igreja, pelas redes sociais da igreja, um culto online. Bem como aqui em Pinheiros estarei pregando às 19 horas. Espero que você participe conosco, porque temos uma palavra de Deus para o seu coração. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seu lar.